O Espiritismo é uma doutrina de cunho científico e filosófico, estabelecida no século XIX pelo francês Allan Kardec. Seus primeiros contatos com a doutrina espírita aconteceram durante seus estudos envolvendo o magnetismo, e foi nesse período que ele realizou o experimento da mesa girante, onde aconteciam a movimentação de objetos sem algum tipo de intervenção perceptível. O interesse por esses fenômenos aprofundou seus interesses e pesquisas sobre o mundo dos desencarnados, dando origem à sua primeira obra, O Livro dos Espíritos. Ele também criou uma revista, que é a Revista Espírita, e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a fim de disseminar seus conhecimentos. Após uma vida dedicada ao Espiritismo, Kardec faleceu em 1869. As 5 obras que regem a doutrina espírita são O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Agora iremos ver as principais características do espiritismo e do xamanismo. No espiritismo, existem 5 principais características, e elas são a pluralidade dos mundos habitados. O espiritismo não crê que a Terra seja o único planeta habitado, mas sim um lar de baixa moralidade. A existência de Deus. A doutrina espírita não nega a existência divina e atribui a ela a causa de todas as coisas e considera uma suprema perfeição. O próximo é: somos espíritos imortais. Segundo o Espiritismo, somos um corpo habitado por um espírito criado por Deus, cuja missão na Terra é evoluir moral e espiritualmente. Após a morte do corpo, o espírito retorna à espiritualidade. A reencarnação é a chamada pluralidade das existências atribuídas ao Espiritismo. Assim como numa escola em que o aluno aprende a matéria, passa por provas, evolui para uma nova série, os espíritos também são alunos aqui na Terra. Como um aluno que reprova uma série, os espíritos também são reprovados. A última característica do espiritismo é a comunicação com os espíritos. Muitos acreditam que os espíritos são seres especiais, mas eles nada mais são do que pessoas que já morreram em plano físico. Eles podem ver-nos e conhecer nossos pensamentos, mas jamais agir sobre a matéria diretamente, a menos que façam uso de médiums. Médium é aquele que intermedia a comunicação entre os espíritos com as demais pessoas. A psicografia é a capacidade atribuída aos médiums de escrever mensagens provenientes de espírito. Para isso, o médium senta-se com uma caneta ou lápis na mão e roga rapidamente a Deus e seu anjo guardião para que um bom espírito passe através dele os seus conhecimentos. É possível fazer cartas, pinturas e livros por meio da psicografia. A psicofonia é a capacidade de passar mensagens provenientes de espíritos por meio da fala. O Dia de Finados, ao contrário do que muitos pensam, não é uma data comemorativa ao espiritismo, visto que os espíritas não veem a morte como um fim, diferente do catolicismo que criou a data. Além disso, os espíritas comunicam-se com entes queridos frequentemente, por meio de sonhos, psicografias e psicofonias. De acordo com o Espiritismo, o anjo da guarda, ou melhor, nosso mentor, se trata de um espírito mais evoluído que seu tutelado, e é designado para nos acompanhar, ajudar, evoluir e proteger como espírito durante o nosso período de reencarnação na Terra. Lembrando que o Espiritismo não possui rituais, datas comemorativas ou símbolos que eles cultuam. Chico Xavier é um mineiro considerado o maior psicógrafo de todos os tempos, além de ter sido extremamente importante para a disseminação do espiritismo no Brasil. Com 4 anos de idade, ele já via e ouvia espíritos e conversava com eles. Ele é filho de um operário humilde e ficou órfão de mãe com apenas 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns de seus filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o Chico Xavier ficou aos cuidados da madrinha, que maltratava ele. Várias vezes ele ouvia sua mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. E a segunda esposa de seu pai reuniu todos seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos com ele. Em 1927, uma de suas irmãs ficou doente, e um casal de espíritas, reunido com sua família, realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar em sua casa.
Na mesa tinha 2 livros, o Evangelho do Segundo Espírito e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele ouviu sua mãe dizer para ele estudar os livros e cumprir com os deveres que em breve a bondade divina permitiria que mostrasse seus novos caminhos. Bom, e seu primeiro livro foi publicado em 1931 e depois disso ele publicou mais de 50 livros. De acordo com o Conselho Espírita Internacional, o espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais encontrado no Brasil, onde conta com cerca de 3,8 milhões de adeptos, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mais 30 milhões de simpatizantes, de acordo com a Federação Espírita Brasileira. Os espíritas também são conhecidos por influenciar e promover um movimento de assistência social filantrópica, além de divulgar pelos meios possíveis o conteúdo esclarecedor e consolador do espiritismo. O xamanismo é um conjunto de rituais e práticas espirituais que remete ao tempo das cavernas, na era paleolítica, cerca de 5.000 anos atrás. A cultura xamânica abrange atos de cura, estados de transe, meditações e interações entre corpos de participantes e espíritos, tanto de xamãs quanto de criaturas místicas, animais e pessoas falecidas. O xamã é o sacerdote que lidera os rituais. Ele se apresenta com um estado de consciência alterado, expressando assim poderes que normalmente não tem. O status de xamã pode ser conquistado por homens ou mulheres, que geralmente atravessam um período de dor e sofrimento, seja através de enfermidade ou uma crise pessoal. Assim, é escolhido pela espiritualidade e passa por um longo período de preparo e aprendizagem sobre a cura, elementos da natureza, plantas medicinais, meios de alcançar o estado de transe e de defender-se contra qualquer desequilíbrio. Agora que vimos todas as características do espiritismo, iremos ver as 4 principais do xamanismo. A primeira é substâncias psicoativas. Para expandir a consciência, muitos grupos xamânicos bebem, mastigam ou fumam ervas psicotrópicas. No Brasil, a bebida mais conhecida é a ayahuasca. Ela serve a adeptos do Santo Daime e a tribos como os Kaxinawais. Rituais de dança e música. Na Coreia, existe uma tradição de dança de oferenda aos deuses ao som de tambores e flautas. No Brasil, sobretudo no Nordeste, tribos como os Cariris Coxós e os Potiguarás mantêm o ritual de torré, para se ligar aos encantados, ao som de maracas, trombetas e vozes em coro. Defumação e incenso. Rituais de purificação e limpeza geralmente envolvem defumação e queima de incensos de ervas. Grupos xamânicos da África do Sul, de Moçambique e do Zimbábue banham-se nas fumaças de uma certa planta. Já em algumas regiões do Canadá, há povos que queimam cedro enquanto oram pelo grande espírito. E a última característica é ervas que curam. O combate a doenças por meio de plantas do poder é uma tradição. Na Índia, grupos maceram folhas de manjericão branco e as colocam sobre articulações para ajudar no tratamento de dores nas juntas. Os rituais xamânicos basicamente envolvem músicas tocadas com os instrumentos de poder, danças, fogueiras e o fumo de ervas, lembrando que podem variar de acordo com sua região e finalidade. Há diversos tipos de rituais xamânicos. Há, por exemplo, os rituais sazonais de encenação, passagem, libertação, de aperfeiçoamento, de cura, celebrações e louvores. Os rituais e as cerimônias são usados para servir, adorar, honrar ou imprimir aos espíritos da natureza para elogios, louvores, agradecimentos e súplicas. Os xamanistas acreditam fortemente nos 4 elementos. A água representa o corpo emocional, a terra representa o corpo físico, o fogo o corpo sutil e o ar o corpo mental. Diversos tipos de instrumentos de poder são utilizados em rituais xamânicos para nos ajudar no contato entre nosso interior e os espíritos xamânicos. Eles buscam aperfeiçoar o bem-estar, o equilíbrio e a sabedoria. Alguns tipos de instrumentos musicais utilizados são os tambores, chocalhos, pau de chuva e maracás. Na primeira imagem temos as maracás, na segunda à direita temos o pau de chuva e à esquerda temos o tambor. Há também tipos de instrumentos de poder não musicais, como por exemplo o bastão de fala.
O bastão de fala é uma madeira consagrada que dá o poder de fala para quem o tem em suas mãos. Assim, a pessoa não pode ser interrompida pelos demais. O abalone é um tipo de concha e é considerada fundamental para a limpeza da alma. Também é usado para macetar ervas na preparação de chás e medicinas curativas. As penas representam a limpeza da energia e a purificação. Também é utilizado em cocares, brincos e trajes xamânicos. Os xamãs acreditam que as pedras e cristais têm almas e talentos específicos e auxiliam nos processos de cura. Os animais de poder, também chamados de totens ou espírito protetor, são nossos guardiões e guias. Cada um contém suas características específicas. Os xamanistas descobrem seu animal protetor através de vivências e meditações. Há uma enorme lista de animais protetores, e alguns exemplos são a águia, o lobo, o leão, a cobra, borboleta e etc. Um filme xamânico bem conhecido é O Irmão Urso, onde narra a vivência de Kenai, um homem que ao descobrir que seu totem é um urso, não fica nem um pouco feliz, e é transformado pelos espíritos da natureza num urso de verdade. O xamanismo se constituiu há pelo menos 40.000 a 50.000 anos atrás. Ele tem sido investigado por antropólogos na América, na África, entre indígenas australianos, esquimós, indonésios da Malásia, Senegal e por várias partes da Europa. O xamanismo ele é constante em diversas manifestações indígenas brasileiras. A palavra pajé, por exemplo, de origem tupi, se popularizou na literatura de língua portuguesa em referência ao xamã. Em 2006, eram 215 os povos indígenas, com uma população de aproximadamente 345 mil índios, segundo os dados da FUNAI. No Brasil rural e urbano, apesar dessa tradição multiétnica dos ameríndios, observa-se a presença dessas práticas medicinais religiosas em comunhão com rituais de origem africana. As principais semelhanças entre o espiritismo e o xamanismo são que ambas as crenças não tiveram sua origem no Brasil. Ambas acreditam em espíritos, porém de formas diferentes, e dentro de sua comunidade há alguém que possui o dom de comunicar-se com espíritos. No espiritismo é o médium e no xamanismo é o xamã. Por fim, as duas também buscam evoluir espiritualmente. Suas principais diferenças são: o espiritismo acredita em Jesus Cristo, enquanto o xamanismo não prega a sua imagem. Enquanto o espiritismo não possui rituais, o xamanismo possui diversos tipos de rituais com diversas finalidades. No espiritismo, os cultos acontecem em centros espíritas. Já no xamanismo, os cultos e rituais não possuem locais específicos. Alguns ocorrem até mesmo a céu aberto. O espiritismo e o cristianismo compartilham diversos interesses em comum. Por exemplo, ambos pregam a caridade, a crença em Deus e Jesus Cristo e concordam que as vestimentas curtas e justas não são de bom agrado. Ambas possuem livros bases. No cristianismo é a Bíblia e no espiritismo são as 5 obras de Allan Kardec. A sua principal diferença é que o espiritismo acredita na reencarnação. Já o xamanismo e o cristianismo não compartilham de muitos interesses em comum. Porém, ambas utilizam canções e instrumentos musicais como forma de adoração. A principal diferença entre as duas é que o xamanismo acredita no poder da natureza, como animais, plantas medicinais e etc. De acordo com o gráfico da Secretaria dos Direitos Humanos, o espiritismo representa 27% do total de denúncias realizadas no Brasil. Já o xamanismo não é considerado uma religião, e sim um conjunto de rituais. Porém, uma boa parte dos índios brasileiros pratica o xamanismo, e por isso, no gráfico, ele está inserido em outras. No ano passado, um caso de intolerância religiosa aconteceu em Belo Horizonte. No estado de Belo Horizonte, onde a Fernanda Matias de Almeida trabalhava como diarista na casa de uma mulher há 8 meses e nunca tinha ouvido reclamação referente ao seu serviço. Até um dia ela revelou que era espírita, e a mulher evangélica decidiu demiti-la. O relato foi publicado no Facebook pelo filho de Fernanda e viralizou com cerca de 4.000 reações e mais de 1.000 compartilhamentos. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua atenção.